Foram 30 livros lidos no ano de 2025, muita coisa nova que eu aprendi, muita técnica aplicada não só na leitura, mas na mentalidade de leitura. E eu vou compartilhar tudo isso com você nesse vídeo. E aí, meu herdeiro e minha herdeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Igor Reis e ano passado eu publiquei um vídeo aqui mostrando que fiz a leitura de 24 livros. O vídeo está disponível aqui, foi 24 ou 26, não lembro agora. Mas o ponto é, eu brinquei e falei que eu aumentaria a meta para o próximo ano e eu disse que eu ia ler 30 livros. Coloquei, não defini quais livros seriam, eu acho que isso atrapalha um pouco. Deixei a meta aberta, livre para ler qualquer coisa. E aqui estão todos eles, tá? Não separei na ordem, eu sinceramente não lembro. Lá no meu Instagram, no @café comigo, tem um destaque de livros e você consegue ver a ordem com que eu li eles. Aqui não está organizado, mas o foco é te mostrar quais foram as leituras e depois explicar um joguinho que eu fiz para conseguir ler isso tudo sem consumir muito do meu tempo, né? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelos livros menorzinhos e pelo devocional, que eu acho que vai ser interessante. Então vou colocar aqui três devocionais que eu fiz a leitura esse ano, que eu acho que é uma forma muito bacana de você ler em volume. Sabe por quê? Devocional tem uma mensagem por dia. Normalmente é 1 a 2 páginas por mensagem. Se você lê um devocional de 90 dias, você consegue fazer 5 devocionais de 90 dias por ano, 6, 7. Então logo já foram 7 livros lidos. Se você ler mais, mais ainda. Por isso que eu sempre falo, cara, faça devocionais menores, porque você vai ter um volume, vai ter muito mais coisa lida. Evite devocionais de um ano inteiro, 365 mensagens, porque você vai ler um livro, 2, no máximo. Então eu fiz alguns devocionais esse ano. O primeiro foi esse aqui, ó, Coragem, um devocional da Thomas Nelson, que foi publicado por ela e é do autor de o John Bevere, muito conhecido. São 50 mensagens, um devocional bem rápido, bem dinâmico. Eu achei bem legal, tá? Muito instagramável, para você poder postar algumas coisas, e eu gostei bastante. 50 mensagens, então assim, em 50 dias você já leu um livro. Outro foi o da Sancto, volume 2, ano passado eu li o volume 1. Aqui tem 90 mensagens, é o devocional dos clássicos. Então você vai ter Maria Teresa d'Ávila, T.S. Lewis, Chesterton e outros grandes nomes no mundo cristão, no universo cristão, que vão estar aqui. Acabamento muito bonito também, editora Sancto, sempre uma maestria muito boa as suas publicações. E também fiz a leitura junto deles, todos os dias, desse daqui, Descobertas da Fé, do Rodrigo Silva. Então esses foram os devocionais que eu li no ano de 2025 inteiro. Igor, qual devocional você vai ler em 2026? Nenhum. Não vou fazer devocional comprado em 2026. Se eu comprar, vai ser o do Spurgeon, Banco do Depósito da Fé. Se for, vai ser ele. Mas eu acho pouquíssimo provável. Vou seguir um sistema diferente de estudo da palavra no ano de 2026, mas esse é tema para um outro vídeo. Então esse daqui foi o de mensagem diária. Esse devocional me surpreendeu muito, ele é muito bom, mas ele tem marcação de data aqui em cima. Então a não ser que eles publiquem renovando as datas, já não serve mais para esse ano. Claro que serve, você pode ler, mas esteticamente falando não fica tão legal, porque você vai estar lendo o número do dia errado, pode fazer confusão. Então esses foram os 3 devocionais, já fizemos ali 3 livros, faltam 27. Estratégia que eu usei para conseguir ler em volume, tá? Não repare que minha voz está um pouco rouca, eu sei que você percebeu, porque eu estou gravando esse vídeo dia 2 de janeiro, e eu acabei de sair do Vida Brasil e estava um barulho muito alto, eu gritei muito lá. O que aconteceu? Eu comecei o ano muito bem, e aí quando deu em março, eu adoeci, eu passei por um problema de saúde, tive um quadro depressivo muito pesado, e eu acabei ficando sem ler. Eu abandonei as minhas leituras, abandonei os treinos, fiquei quase que 30 dias, não, fiquei mais. Fiquei uns 40, 45 dias mal, sem ler, sem treinar, me alimentando com o mínimo que dava, realmente passando por um momento de redescoberta. Estava me reencontrando com Cristo. Então foram quase 2 meses que me custaram muitas páginas. Considerando 15 páginas que eu leio por dia, foram mais de 150 páginas a menos nesse período. Então assim, foram uns 3 livros a menos nesse prazo. Só que, além disso, impactou também a minha mentalidade de leitor. Porque quando você para de praticar um hábito, é muito fácil você não voltar ao hábito. Então, quando você perde um hábito, a probabilidade de você não reconquistá-lo é muito grande. Por isso que você não pode perder o hábito. Conquistou o hábito, mantenha o hábito. O hábito é constância, vão caminhar lado a lado. E aí o que eu fiz? Eu reensinei meu cérebro a voltar ao hábito de leitura, pegando diversos livros pequenos que eu pudesse ler rápido, para ele entender que ainda dava tempo de bater 30 livros no ano e para ele entender que a gente ainda conseguia ler. Então é uma estratégia que eu usei para burlar a minha própria mentalidade para conseguir alcançar esse objetivo. Então a maior parte deles foi no segundo semestre,
Ainda no primeiro trimestre eu consegui ler, no primeiro semestre eu consegui ler muita coisa, mas no segundo em diante eu li várias coisas pequenas e tá tudo bem. Lembra que leitura, primeiro, é sobre o conteúdo que você está lendo, isso é importante, ele tem que gerar uma transformação na sua vida, ele precisa gerar uma mentalidade na sua vida. E segundo, você precisa ter a constância. O segredo da leitura, da vida de leitura, é a vida de estudo. É acostumar a tua mentalidade a entender que tu precisa ler, precisa aprender. E tudo que você lê, você absorve. Seja o mínimo que seja, você vai absorver alguma coisa. Então não é sobre, você leu 100 livros de 30 páginas cada. Tá tudo bem. Você vai trabalhando ali, o lance é sempre ir evoluindo ou melhorando o teu padrão. Nesse ano de 2026 eu vou ler 2 livros por mês. Se eu ler mais é porque Deus me instruiu, mas isso é o que eu coloquei de meta. Mais do que isso é desnecessário. Eu quero chegar no nível de ler 12 livros bons por ano. E não precisa ser mais do que isso, um livro por mês tá legal, entendeu? Vamos continuar. Eu faço estudo de livros específicos. No ano de 2025, eu estudei 2 livros inteiros, que eu estou pegando aqui o segundo para te mostrar, que foi, primeiro, o livro de Romanos, e eu usei esse guia da Thomas Nelson. Eu sou embaixador da Thomas Nelson, então eu tenho muito material deles, então estou sempre recomendando. E eu usei esse aqui, que é o estudo bíblico do John MacArthur, que faleceu no ano passado, e é um guia de estudo muito legal, que ele faz não só você ler o texto, mas ele traz uma pequena exegese do texto, teológica, e te faz ter algumas atividades de resposta, de pergunta e resposta, por exemplo. O que o texto te ensina sobre tal assunto? E aí o fato de responder te ajuda a estudar. Gostei muito desse material. E um outro livro que eu li foi Paulo para Todos. Ano passado eu terminei fechando lendo Paulo para Todos, 1 Coríntios. Aqui eu estudei 2 Coríntios. Eu gosto muito do material do N.T. Wright. Essa coleção de Paulo para Todos, essa coleçãozinha aqui, ó, que são vários livrinhos desse tamanho, do tamanho do meu rosto, viu? E aqui dentro você tem um material teológico muito legal. O N.T. Wright é um teólogo contemporâneo, gosto muito dele, e ele traz muitos temas aqui dentro, ó. E é um estudo mesmo, não é profundo, tá? É um estudo inicial teológico sobre aquele assunto. Só que é muito mais profundo, por exemplo, do que o comentário bíblico de uma Bíblia de estudo. Então, se tu tiver uma Bíblia de estudo, fizer a leitura das notas de rodapé dos comentários da Bíblia de estudo, conciliado com os comentários de N.T. Wright, meu amigo, você já vai estar acima de 90% do crente do nosso país, tá? Quando eu falo acima é em nível de conhecimento, não é de ser superior, não. Então foi aí, já foram 5 livros lidos aqui, faltam 25. Agora, pegando os livros menorzinhos, como eu falei, não tá na ordem, mas tem muita coisa aqui que impactou muito a minha vida, que eu aprendi muita coisa e me ajudou. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem alguns que são bem pequenos, mas a gente pode mencionar depois. Quando eu falo pequenininho, é um livro pequenininho, agarrou alguma coisa na minha boca. Eu não tô conseguindo tirar. Vamos beber água. Esse vídeo vai sem edição, tá, gente? É só um efeito e uma legenda realmente para você consumir. Eu sei que aquilo que você quer é o conhecimento, não é a estética. Então tá maravilhoso. E aí, continuando aqui, ó. Todos esses livros aqui são pequenos em tamanho e em número de páginas também. Isso é muito legal. O que eu sempre te recomendo? Coloca uns 3 ou 4 livros miúdos na sua leitura, entre livros grandes. Por quê? Leituras maiores cansam você, é natural, cansam tua mente, porque o assunto se prolonga por mais tempo. Quando você encaixa um livro pequeno, até mesmo um conto, um romance, alguma coisa, por exemplo, eu li Noites Brancas, detestei, mas eu li Noites Brancas de Dostoiévski. Quando você encaixa essas coisas, seu cérebro entende que você está tendo dinamismo de leitura, e além de entender o dinamismo da leitura, ele entende que você está prosseguindo, que você está avançando em algo. É muito importante que teu cérebro entenda que você está andando, que você está se movendo, porque não existe constância sem movimento. Se ele achar que você está parado, ele vai te levar ao mínimo de gasto energético possível. Normalmente é a preguiça ou o sono, que é onde você vai gastar menos energia. Então você vai ficar indisposto, não vai querer sair, não vai querer ler, não vai querer gastar energia. Teu cérebro é uma máquina de deixar você parado. Mas você tem que transformar ele em uma máquina de produção, porque ele também é uma máquina de produção. Só que tem que instalar os códigos certos. Então, eu li alguns contos esse ano. Esse aqui é um deles, que é o Noites Brancas, de Dostoiévski. Acho que você consegue ver aqui. Eu tenho alguns clássicos do Clube da Literatura Clássica. Eu fui assinante no ano passado. E eu não gostei porque a Nastienka, a personagem aqui, ela defrauda o nosso amigo principal, né, o protagonista, que eu nem lembro o nome dele agora. Deixa eu ver se ele fala aqui logo na primeira noite o nome dele. Vamos pegar. E aí o cara ele é literalmente defraudado pra caramba. Não fala o nome na primeira página, então tá tudo bem. Mas enfim,
ele é defraudado por ela, um exemplo clássico, então eu não gostei porque eu esperava um final diferente. E você não gostou pela sua opinião pessoal? Sim, opinião pessoal, não gostei. O livro é muito bem construído, uma leitura um pouco densa, pesada, porque o português é muito tradicional, muito conservador, cansa um pouquinho, mas é muito bom, eu preciso mencionar, porque é Dostoiévski, pro período que isso foi escrito, foi muito bem construído, mas a história é ruim. Dos outros livrinhos, teve esse aqui, do Jorge Linhares, um livro muito pequeno, mas muito legal, que é do Satanismo na Igreja. Esse livro é muito doido. Eu achei que eu ia ler mais coisas sobre esse assunto ano passado, não li, vou ler esse ano. Quero ler o Espírito de Jezabel e outras coisas assim. Sobre essas ondas de pombagira na igreja através das mulheres, até mesmo dos homens também, da desconstrução da masculinidade, da feminilidade, são assuntos que já entraram na igreja. E o autor ele fala muito sobre isso, do satanismo na igreja, né? Fiz algumas anotações aqui. É um livro muito rápido, você lê com menos de 1 hora, tem 56 páginas e é finíssimo. Então, assim, nem lembro onde eu comprei, acho que foi na igreja, e valeu muito a pena a leitura. Ele só introduz o assunto. É um pequeno pensamento, é importante. Um tão rápido quanto, que eu também li em um dia, porque a diagramação é grande e é muito fácil de consumir, é um da editora Edifique, do Odilon Moreira. O livro tem como título Bethes, Tigrinho e a Idolatria Moderna. Muito legal esse livro, a Edifique é uma editora associada à Ebenezer, sou parceiro deles, e eu gostei muito porque o Odilon ele trouxe a sedutora arte do dinheiro. Que ele fala que, na verdade, a Beth, o tigrinho, não é isso que é o problema, é o seu coração. E traz um pouquinho dali que Jesus nunca condenou o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro, e ele aborda esse tema. Também li esse daqui, Conversando a Gente Entende. É um livro do Luciano Subirá, do orvalho.com. Esse livro é muito bom, eu li ele em fevereiro desse ano, do ano passado. Eu achei muito legal porque o Subirá fala que ele é um cara meio ignorante, que não ouve muito, e foi através disso daqui que ele foi reestruturando a família dele. Então, eu gostei muito, me ensinou a ter umas disciplinas que eu não tinha, de, por exemplo, entrar em contato com a minha mãe ou com as minhas irmãs e falar, olha, quando eu estiver sendo ignorante com você, me avisa que eu preciso parar. Foi depois de ter lido esse livro aqui, que é o Conversando, a Gente Entende. É uma série de livros de valores do lar que ele escreveu, assim como Família, um Projeto de Deus, que é um livro que também eu vou ler esse ano, tá aqui, ó. Luciano Subirá, O Propósito da Família. Família, um Projeto de Deus é outro autor, tô confundindo. Esse livro aqui eu também li mais ou menos no início do ano, praticamente em janeiro, que é Eleição, do Spurgeon, do Charles Haddon Spurgeon. É um livro sobre calvinismo, tá? É um livro do calvinismo. Se você ler, você vai virar calvinista. É impossível tu ler. E possível é, mas assim, muito difícil alguém ler e continuar sendo arminiano, tá? Então, ler por sua conta e risco. É base bíblica muito forte do calvinismo ser ali uma realidade. Não falando que é a máxima de verdade, mas é uma realidade. Minha irmã leu escondido de mim e me trouxe um monte de pergunta depois, virou calvinista também. Então tá aí, mais um ponto. Eu peguei para ler dessa série de Teologia para Todos, do Rodrigo Bibo, publicado pela Thomas Nelson, do Bibo Talk, e eu li esses dois que eu vou fazer um vídeo em breve separado, sobre perder ou não a salvação. O de não perder a salvação é protegido pelo Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, e o sobre perder a salvação é do Carlos Vailate, que também é do canal do Vailate aqui, muito, muito famoso os dois. Minha opinião, não acredito que o Vailate tenha construído bem a teologia aqui, porque lendo o livro dele, ele começa explicando como funciona a teologia do calvinismo. E aí você, num livro sobre o arminianismo, você já começa crendo no calvinismo, né, no princípio da eleição. Depois ele vai tentar quebrar esse argumento, não achei funcional. Então, assim, lendo aqui eu já tinha me tornado calvinista. Tudo bem que eu tenho uma predisposição. E aí, lendo aqui, eu tive certeza absoluta disso. Igor, qual a sua opinião? Eu sou calvinista. Para mim, Deus tem sim os eleitos, é literalmente o que está escrito. E uma vez que você recebe algo que Deus te deu contra a sua vontade, não tem como você falar que não quer. Eu não acredito que a gente pode resistir à graça. Quem resiste à graça é porque nunca foi escolhido por ela. Mas é opinião pessoal, tá tudo bem. Se você não for calvinista, você vai pro céu do mesmo jeito. Se você for um eleito, tá tudo bem. Tamo junto aqui. Então, assim, são dois livrinhos legais, vale a leitura, né? Dois livrinhos legais, vale muita leitura, você vai gostar. E aí tem mais dois aqui que eu achei assuntos interessantes que eu queria ter estudado esse ano e eu estudei. Esse aqui é do Kaique Islumial, não conheço o autor, nunca vi nada dele, mas como eu disse, tem Bibutal, que tem Thomas Nelson, eu sei que é bom. Qual é o destino dos não evangelizados? Condenação eterna. Por isso que nós precisamos evangelizar. Por isso que nós somos chamados, a Bíblia inteira nos leva
a pregar o evangelho, porque sem mensagem na cruz não existe salvação. Existem duas linhas teológicas, ele trata as duas aqui, tá? Falando do coração, mas eu prefiro levar pelo lado de que aquele que não conhece Jesus, ele não alcança a salvação. E quando Deus quer salvar um povo, ele faz o que precisa ser feito para a mensagem chegar lá. Então a gente tem que cumprir o nosso papel. E por último, desses pequenininhos, como entender o dom de profecia hoje. Um livro muito legal, eu li ele em vi em junho, julho desse ano. Eu gostei muito desse livro, primeiro que é do Gutierrez Siqueira. Eu gosto muito dele, ele é autor de Pneumatologia e outros livros grandes aí, publicados pelo Thomas Nelson. Eu achei interessante, porque ele fala que profecia não é adivinhação. E ele explica isso no livro, tá? Eu realmente gostei bastante, achei muito interessante. Então o fato dele explicar isso no livro consolida aí a ideia de que falar o CPF, falar o número de telefone ou o nome não é uma profecia. Não é assim que funciona. E ele traz uma base bíblica para isso. Ainda nessa linha de livros pequenos, que lembrando que eu não li todos em sequência, tá? Eu só não estou na ordem certa aqui. Mas levando em consideração esses livros menores, tem outros aqui que eu também usei encaixando na leitura para dar não só volume, mas manter a constância e entender que eu estava em uma alta produtividade. Esse ano eu vou abaixar o fluxo, mas eu precisava manter isso no ano passado. Então, essa coleção aqui fez parte do meu ano passado também, que é uma coleção de recursos para um viver piedoso. Esse livro é do Robert Jones e Por que se preocupar? Um livro muito rápido, de leitura muito rápida mesmo. Ele tem 36 páginas, menor do que o do satanismo, só que são páginas grandes, né? Então você acaba conseguindo ler aqui. E são livros muito rápidos sobre assuntos específicos que o autor traz direto naquilo. Então aqui, por exemplo, Por que se preocupar? Estava passando por um momento difícil na época, então eu acabei fazendo a leitura. Tem Por que ler, tem também Como orientar, como ter uma vida com Deus. São livros bem rápidos. Cristianismo Equilibrado, John Stott. Li esse livro num voo, estava indo para o Equador e eu fiz a leitura desse livro. O voo do Equador tem 6 horas, 2 horas eu dormi, 4 horas eu passei lendo, eu li o livro inteiro. Deveria ter levado o outro para ler na volta, mas eu li na ida. John Stott é um clássico, todo mundo conhece, muito bom. Então esse livro aqui me fez entender um pouco mais sobre essa teologia extrema, de entender que Jesus era extremo em algumas coisas, ele também era calmo em outras. Nós precisamos ter um equilíbrio de defender o que precisa de ser defendido e bater no que precisa apanhar, no sentido de liberalismo ou até mesmo da teologia. Ele vai tratar esses assuntos ali, entendendo aonde Jesus foi radical e aonde Jesus foi tranquilo. Como eu disse, teve esse daqui também, é um pouco maior, esse tem 60 páginas e é sobre aconselhamento bíblico. Eu li no começo do ano. Eu lidero um movimento, uma célula, chama Mesa do Reino, em Alphaville, e muitas pessoas me trazem problemas, eu preciso resolver, como pastor delas, como orientador, e por conta disso eu acabo precisando de referências. E aí eu li esse livro, eu gostei muito, me trouxe muita referência sobre aconselhamento bíblico, eu gostei bastante. Esse livro aqui eu li rapidinho, porque ele é muito pequeno, estava em promoção na Amazon e nem estava na minha lista, e eu aprendi muita coisa, que é do Hugo de São Vitor, Meditar e Aprender. Esse livro é muito antigo, publicado pela editora Quirion. Cara, é muito antigo mesmo, e o Hugo de São Vitor já ensina sobre valores importantes da vida de leitura e ensino e aprendizado no monastério, dentro da igreja. E é incrível, ele traz umas técnicas muito bacanas, tem muita marcação aqui, isso tudo vai virar conteúdo. Ele traz muita técnica legal de meditação, de ensino, sobre como aprender. É um livro direto e ao ponto, né, prático, gosto bastante. Também li aqui Desintoxicação Sexual, um guia para homens, muito legal. Penso em criar conteúdos contra a pornografia, inclusive na minha comunidade, né, o Herdeiros do Reino, penso em criar um módulo lá só para vencer pornografia e ajudar as pessoas a vencer esse vício, que eu já venci, graças a Deus. E eu li esse livro para ter uma base, e o autor, ele trata muitos assuntos, eu marquei muita coisa, você consegue ver os post-its aqui, mas ainda tem muito mais a ser estudado sobre isso. Mas é um livro que eu recomendo, você consegue consumir ele prazo, e ele trata na raiz do problema da pornografia. Quem consome pornografia é porque não entendeu o que é a pornografia. Não é só um ato que você está ali e tem uma explosão de prazer através da dopamina, da masturbação, grande parte das vezes, do toque, né? Não é só isso, é muito além. Quando você entende que você sustenta uma indústria que destrói pessoas, o jogo muda. Eu encerrei o ano lendo esse livro aqui, O Maior Vendedor do Mundo, né, parte 2, achei incrível, maravilhoso esse livro. Se eu fosse fazer um top 5, eu com certeza colocaria ele.
A história é muito bem construída, eu gostei muito da narrativa. Há 2 anos eu li a parte 1 e ele continua aqui na parte 2. Não vou abrir muito, eu quero que você leia, não quero te dar muito spoiler, mas conta a história de Afid, que é o maior vendedor do mundo. E no livro 1 conta como que ele se tornou, no livro 2 ele... não posso falar, mas enfim, é o final da história. E é muito legal mesmo. Agora, continuando livros um pouco maiores, que passaram pela minha mão, que foram muito diferentes a leitura de todos eles, mas que foram muito importantes no meu desenvolvimento. Na verdade, eu comecei o ano lendo esse livro aqui, que é uma história em quadrinho, publicado pela Thomas Nelson, um lançamento do ano passado, do Lilo Viana, O Guerreiro, o Baú e o Caminho. Eu já tinha muitos anos que eu não lia quadrinho, e eu sempre fui um leitor muito assíduo de mangá. Você consegue ver volume 1 de One Piece ali, volume 1, 2 e 3. Eu sempre li muito mangá, de todos os tipos, e eu acabei querendo ler isso daqui, que eu achei a história legal, e eu achei muito bacana, muito bem desenhado, muito bem construído. Eu recomendo até para você que é jovem, ou para você que é mais velho, não tem problema. Eu tenho 27, li, gostei, história bacana. O baú é uma alusão ali ao peso que a gente carrega na nossa vida, e você lê muito rápido, que é uma história em quadrinho, tem pouco texto. Agora a gente entra aqui nos livros sérios, aqui acabou a brincadeira. Aqui agora é só pauleira. Eu vou começar com Sexo e Santidade, do Augusto Nicodemos. Esse livro é maravilhoso. Ele traz o assunto sexual, é um livro bem completo, é publicado pela God Books, né, da God Books, e tem mais de 100 páginas, e ele aborda o tema sexual trazendo uma clareza bíblica do porquê que existe o sexo, para que ele foi feito, como Deus criou e como que a gente vem distorcendo. Ele traz uma clareza, por exemplo, do namoro que não existe, que foi uma liberdade social para poder transar antes da hora, né, que foi para quebrar o princípio bíblico. Ele explica por que existe essa proteção e esse princípio bíblico. Então o livro é muito bom. Isso também vai virar conteúdo. Grande parte do que eu produzo vem das coisas que eu leio, né? Então, Igor, como é que você cria tanto conteúdo? Eu leio muito. Então eu acabo tendo um know-how cerebral muito grande. Um outro livro rápido, li em um dia, mas muito bom, O Homem é Aquilo que Pensa, publicado pela EdPro, uma editora maravilhosa para filosofia. Tem uma coleção muito boa de meditações de Marco Aurélio, cartas de Epicteto, sobre a brevidade da vida, manual, né, do Epicteto na realidade, cartas de Epicuro, estoicismo, do George Stock. São livros que estão aqui atrás. Eu gosto muito da editora Kirion, já conheço ela há alguns anos, eu tenho feito a leitura do material deles, eu gosto muito não só do acabamento, mas também da diagramação, é bem legal, principalmente para assuntos filosóficos. Então tem aqui, O Homem é Aquilo que Pensa, use o pensamento para obter prosperidade, saúde e felicidade, do James Allen. Legal esse livro, leitura rápida. Ele te ensina a como ter a mentalidade domada pela sua vontade. Basicamente, ele te ensina a ter uma metanoia, né, que é a renovação de mente. Então, lendo isso aqui sobre uma cosmovisão cristã, você vai ter um aprendizado muito bom. Continuando nessa linha, eu li alguns livros do Kenneth Hagin e li uns livros também do David John Cho que mudaram a minha cosmovisão. O primeiro livro do David John Cho foi A Quarta Dimensão. Muita gente já leu esse livro, muito legal. Eu gostei porque... primeiro que ele é o pastor da maior igreja do mundo, ele tem umas experiências com Deus muito absurdas, eu respeito muito ele. Tem coisas aqui que a gente fica meio incrédulo, meio duvidoso, mas é mais o nosso ceticismo contra nós, porque o livro em si é maravilhoso. Publicado pela editora Vida, eu gostei muito, ele trouxe muita referência sobre o poder da oração e sobre a importância da visualização, da fé naquilo que você está pedindo. Não adianta eu pedir a Deus uma coisa que eu sei que nem eu estou pronto para receber. Ou às vezes eu peço pensando assim, Deus, só se você quiser, tá? Não. Temos que fazer isso com autoridade. E tem algumas pessoas que falam que não gostam desse livro, porque ele mente no início, né? Ele fala que tem tal coisa, ele ainda não tem, e Deus dá, e aí ele passa a ter. Mas ele fala que tinha porque ele via aos olhos da fé. Eu concordo com essa visão, eu entendo. Ele não falava para tirar onda, ele falava como profecia mesmo, profetizando. E tendo maturidade espiritual, você consegue entender o que o autor fez e como ele constrói a narrativa aqui. É bem legal, recomendo também. Dos livros do Hagin, eu comecei uma temporada estudando muito sobre o Espírito Santo, então eu peguei todos os livros dele para ler. Eu comecei sobre esse daqui, ó, a respeito dos dons espirituais. Kenneth Hagin tinha alguns problemas aí com o neopentecostalismo, tanto que esses livros são da Graça Editorial, editora da Igreja da Graça, da IGD. Eu congreguei na IGD muitos anos da minha vida, eu me batizei lá dentro a primeira vez, eu me batizei de novo, mas a primeira vez que eu batizei lá foi aos 13 anos de idade, forçado pela minha mãe, um batismo que não valeu, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu nem entendia. Aos 23 eu me batizei de novo, aí sim, consciente, mas nesse período eu acabei conhecendo um pouco de que eu conhecia de Jesus através da Igreja da Graça.
Então, o Kenneth Hagin é um autor muito mencionado lá dentro. É um livro com a diagramação curiosa, dividido em colunas, e ele traz 26 lições sobre o Espírito Santo e os dons dele, tá? Eu aprendi muito sobre línguas espirituais, línguas estranhas, né? Aqui dentro desse livro ele aborda muito o assunto. Não concordo com a teologia total dele, eu acho que ele tem algumas coisas que ele foge um pouco da lógica bíblica, mas não são heresias. São discordâncias teológicas, tá tudo bem. Vale muito a leitura, muito legal. Ainda dele, eu li o Se Receba Poder. Esse livro Deus pediu para eu ler, eu entendi porque que ele queria. Eu saí do banheiro e estava lavando o banheiro, na hora que eu levanto, o Espírito Santo me fala, receba poder. E aí eu falei assim, oxe, não aconteceu nada, cadê poder? Chego em casa, entro no escritório, dou de cara com esse livro na estante, eu falo, ok, eu vou ler. Parei o que eu estava lendo e comecei a ler isso. É muito legal, também publicado pela Graça Editorial, também do Kenneth Hagin, e é muito legal porque um livro é do Kenneth Hagin pai, o outro é do Kenneth Hagin filho, que continuou o ministério do pai. E eu acho interessantíssimo, porque ele vai tratar aqui sobre o que é o Espírito Santo. Ele vai falar o que é a graça de Deus, o que é o poder do nome de Jesus, sabe? Ele vai falar sobre todas essas coisas e eu gosto da abordagem que ele traz, porque é com essa abordagem que eu fui pregar sobre o Espírito Santo um mês depois, uma pregação tranquila, sem gritaria, sem agora receba o poder, sem, sabe, sem voz pentecostal. E eu fiz um apelo no final do culto, a igreja inteira veio. Realmente não era eu, não era minha voz, era o poder do Espírito Santo. Ter lido esse livro foi o que me ativou nesse lugar, que depois das minhas pregações melhoraram muito, eu comecei a confiar mais no Espírito Santo. Então também é um livro dele. E ainda do David John Cho, publicado pela pela editora Vida, também teve esse daqui, o Espírito Santo, meu companheiro, Conheça Melhor o Espírito Santo e os Seus Dons. É um livro do David John Cho, que eu gostei muito, porque ele traz ele traz algumas lições organizadas sobre o que é o Espírito Santo, quem é, como ele atua, por que ele atua, o que ele está fazendo na nossa vida, como que a gente acessa, como que a gente conhece, como que a gente conversa. Tudo isso ele fala aqui. Eu achei incrível, eu gostei pra caramba da maneira com que ele construiu aqui. Olha o tanto de marcação aqui em cima. Todas essas marcações, muita gente me pergunta como eu estudo, normalmente são o quê? Ó, são marcações de algum tema que eu tenho que voltar, porque eu marquei. Ó, aqui, por exemplo, essa página está marcada, porque tem muita coisa grifada. Eu preciso voltar aqui e fazer a leitura. Por exemplo, ó, é errônea a ideia de que o Espírito Santo só atuava no Antigo Testamento, nos primeiros tempos do Novo Testamento, e depois disso desapareceu como uma névoa. Assim como o vento sopra hoje, da mesma maneira como fazia nos séculos passados, o Espírito Santo continua exercendo a sua função ainda hoje. Então, assim, tem muita gente hoje que é cessacionista, muito teólogo reformado que acredita que o Espírito Santo não atua mais dando poder ou dons. O autor quebra isso aqui, assim como a Bíblia também quebra isso tranquilamente. O Espírito Santo continua atuando normalmente. Então ele vai abordar isso nesse livro, que é bem legal. Então, aqui acaba essa onda desses dois autores, e aqui eu fui ler Cash Luna. Deixei ele por último, porque é o livro maior. O Cash Luna tem muitas opiniões sobre ele, muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu gosto, vivi uma experiência com Deus muito absurda, de uma visão muito forte quando ele veio na Lagoinha de Alphaville no ano passado, ou no primeiro culto do ano, não lembro agora, estava com alguns amigos, e Deus ele me mostrou ele voltando de novo de palavras que eu já tinha sobre eu ver a volta de Cristo. Ele me lembrou e me mostrou isso mais uma vez, e foi muito forte. Eu compartilhei isso com alguns amigos, outros amigos viram, quando a gente se tocou, eles tiveram acesso a essa visão. Foi muito forte, muito poderoso. Então eu gosto muito dele. E aqui, esse livro, Em Honra ao Espírito Santo, ele traz muito sobre a humanidade do Espírito Santo. Sabe, ele traz muito sobre a experiência dele, sobre o envolvimento dele de 11 anos entregando sua vida ao ministério para que ele pudesse fluir no poder, poderosamente como ele flui hoje. Foram 11 anos de entrega. Será que nós estamos dispostos a vivermos 11 anos para entregar algo a Deus? É isso que ele aborda aqui. Então eu gostei muito, esse livro valeu muito a leitura, publicado pela editora Vida. E agora vem os dois livros queridinhos do ano, que se eu for fazer um top 5, eles entram nos dois, que vai ser Essencialismo. Esse livro aqui me surpreendeu, é do Greg McKeown, não sei falar o sobrenome dele aqui, mas enfim, publicado pela Sextante, um livro clássico, todo mundo conhece, Essencialismo. Eu extraí muita coisa daqui, ele me fez aprender muito sobre o que é de fato essencial. O livro vai te fazer, usando exemplos de outras pessoas bem-sucedidas ou fracassadas, sobre como a importância de definir o que é essencial para a sua vida é importante. Aquilo que não é essencial deve ser não tão frisado.
Hoje, na nossa sociedade, nós estamos dando atenção a coisas que não deveriam estar sendo dadas. Então, ler esse livro sobre uma cosmovisão cristã, uma ótica cristã, vai fazer você mudar a sua forma de pensar e de agir, porque você vai entender que talvez existem coisas que não são essenciais na sua vida e você tem colocado como essencial. Tá errado. Não é o que você deveria fazer, tá? Tem até umas outras coisas aqui junto desse livro, que é um desafio de 21 dias essencial, que ele separa o material, tá aqui, ó, é um apêndicezinho de 21 dias do essencialismo, que é você definindo ali os seus dias sobre o que é essencial e o que não é. Primeiro definir, entender e depois viver. Então, gostei bastante, entra no meu top 5. E o queridinho mesmo foi esse aqui do Ryan Holiday, gosto muito desse autor, eu já li o Diário Estoico dele. Ele também tem Disciplina é o Caminho, Coragem, O Destino, alguma coisa assim, são livros muito bons, publicado aqui pela Intrínseca. Eu gosto muito desse autor e eu gostei muito desse livro. Eu comecei a ler ele em março, aí eu adoeci e abandonei a leitura, mas eu cheguei a ler quase metade dele na época. Eu voltei a ler agora em dezembro, eu encerrei ele em dezembro. E foi muito bom, porque eu aprendi muito sobre o ego, vendo pessoas que fracassaram pela má gestão do ego. Então o autor ele vai mostrar pessoas que conseguiram ser bem-sucedidas na vida em todas as esferas, porque conseguiram domar o próprio ego, e pessoas que se quebraram completamente porque não domaram o próprio ego. Conciliando novamente uma cosmovisão cristã faz com que você consiga trazer isso com exemplos bíblicos, de pessoas que caíram para o próprio ego, como por exemplo Saul, até mesmo Pedro. Então a gente consegue ver essas coisas que são abordadas aqui, é muito interessante. Ele não traz exemplos bíblicos, mas traz exemplos muito válidos, que eu acho que são interessantes. Eu gostei bastante. Igor, quais foram os melhores? Cara, se eu for fazer um top 5 com você aqui agora, vai ter Ego Transformado, vai ter Essencialismo, vai ter O Homem é Aquilo que Pensa, do James Allen, acho que é muito, muito bacana, muito prático. Vai ter também Cristianismo Equilibrado, só que a gente já tem 4 livros, e eu preciso de um quinto, né? Eu vou colocar aqui como Em Honra ao Espírito Santo, do Cash Luna, como um dos melhores livros assim de 2026, tá bom? Mas eu fiz isso aqui agora com você correndo rapidão. Eu aprendi muita coisa com outros livros. Isso aqui, por exemplo, eu falei no começo do vídeo que ele entraria no meu top 5. Para colocar ele, talvez eu tiraria O Homem é Aquilo que Pensa e colocaria ele. Só que assim, é complicado a gente fazer top, porque é como se eu estivesse colocando um livro como melhor do que o outro, e não é essa a ideia. Sabe? Acho que todo livro ele tem algo para te ensinar. E quando você aprende com o que ele tem para te ensinar, é aí que ele cumpriu o papel dele. Então até um livro, sei lá, uma história em quadrinho da Turma da Mônica, se te ensinar uma lição sobre alguma coisa da vida, já é um livro válido. Então o importante de ler é ter a constância. Comenta aqui se você conhece algum desses livros, se você já leu. Lembrando que eu tenho parceria com alguns lugares, mas compra onde você achar mais barato, tá? Eu sou bem tranquilo com isso. Se quiser comprar na Amazon, me manda mensagem no Instagram, que eu mando o link para você. Tudo tem lá. E eu comprei a grande parte disso na Ebenezer, porque eu sou parceiro, eu tenho crédito, eu vou lá e eu tiro todos os meses. Então acaba facilitando, mas o preço deles é muito bom. E se você for de São Paulo, vale a pena visitar para conhecer, porque tem muita coisa lá no acervo deles. Você vai querer sair de lá comprando muita coisa. Perdão pela minha voz, eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou gigantesco, mas é porque para falar de 30 livros não dá para ser rápido. Ao longo do ano eu vou fazendo pequenos takes, pequenos vídeos sobre livros específicos, que todos vão ser levados para a comunidade posteriormente. Deus abençoe sua vida, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com um amigo, ou simplesmente curtir aqui, deixar o like, porque isso me ajuda o YouTube entregar isso para mais pessoas. Fica com Deus, a gente se vê.